Olá pessoal, tudo bem com vocês? Paz de Cristo a todos. Vamos continuar aqui nosso resumão aí, junto com o compêndio aí, com o auxílio do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, tá bom? Mas vamos começar aí com uma oração, né? Esse momento de estudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, fechando aqui, vamos abrir aqui o nosso PDFzinho do compêndio. Abrindo, vamos diminuir aqui minha imagem. Ok. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a transmissão da fé. Como que ela ocorre, a transmissão da revelação divina, né? Vamos à primeira questão aqui, questão número 11. Por que e como deve ser transmitida a revelação? Por que e como deve ser transmitida a revelação? Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Isto é, de Jesus Cristo. Chegue ao conhecimento da verdade. Isto é, de Jesus Cristo. Por isso, é necessário que Cristo seja anunciado a todos os homens, segundo o seu mandamento, ide e ensinai todos os povos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. É o que se realiza com a tradição apostólica. Depois a gente vai para a tradição apostólica. Nisso aí, a gente vê que é bem complicado uma coisa que se inculturou, inclusive dentro do meio cristão católico, que a gente deve respeitar todas as religiões, todos os tipos de fé, todos os tipos de ideia, todos os tipos de filosofia, todos os tipos de ideologia, etc, etc, etc. Gente, a gente deve respeitar todas as pessoas, porque todas as pessoas, de uma forma ou de outra, estão buscando, né? Estão buscando se entender no mundo, estão buscando se conhecer, né? Estão tentando entender a realidade. Bom, pelo menos as que estão ainda com um pouquinho da mente e da alma no lugar, né? Algumas parece às vezes terem até desistido e nós devemos orar por elas. Devemos orar por todos, né? Então a gente respeita as pessoas, mas a gente não pode respeitar as filosofias, as ideias, as outras religiosidades, no sentido de que esse respeito signifique deixar de anunciar a Cristo. Deixar de anunciar a Cristo e o que Ele nos pede para ser anunciado, que a salvação vem através dele. Se a gente fala que a gente respeita todas as outras filosofias, ideologias, religiões, que de certa forma negam que Cristo é Deus, negam que a salvação vem através de Cristo, nós estamos negando a Cristo, objetivamente falando. Tem muita gente que está com muita craminhola na cabeça, muita filosofia ruim, muita ideologia ruim na cabeça, e sem perceber, não digo por maldade, mas sem perceber, está negando a Cristo e a missão da igreja. Estou falando de nós, dentro da igreja, entre os católicos. Porque fala que se tem que respeitar todas as filosofias, todas as ideologias, todas as religiosidades, e no final das contas a pessoa não percebe que fazendo isso ela está descumprindo o que Cristo pediu para ela, pediu para nós, cristãos católicos, que é para a gente anunciar a Cristo, para dizer que a salvação vem através dele, não através de qualquer outra coisa. É difícil falar isso, porque a gente vai mexer com egos, os nossos próprios egos, quando a gente precisa se converter de alguma coisa que nos está tirando do foco que Cristo quer nos colocar, para o caminho que Cristo quer nos colocar, que é Ele mesmo, e também das outras pessoas. Lógico que isso de alguma forma fere os egos, fere as vontades, né? Mas a ideia não é machucar o outro, mesmo que isso doa, mas a ideia é anunciar a verdade. Vamos ler aqui de novo?
Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Isto é, de Jesus Cristo. Qualquer outra coisa que está sendo anunciado para as pessoas que não é Jesus Cristo, quando a sua morte, o que salva, o que nos salva é a entrega de Cristo, a sua morte na cruz. Por isso que a Igreja Católica tem os símbolos de Cristo crucificado. Porque é Cristo crucificado, ele se ofertando sua vida a Deus Pai, que nos salva. Depois vem a ressurreição e o envio do Espírito Santo à Igreja. Mas o primeiro, o que nos salva, é o sangue de Cristo derramado na cruz, é Cristo na cruz. Por isso que a Igreja Católica você vai encontrar Cristo crucificado. Vai encontrar vários símbolos disso para lembrar, olha, é o sangue derramado. É o sofrimento do próprio Deus encarnado que te salvou, que te remi, que lava os seus pecados, que te perdoa, que está mostrando a misericórdia dele, de Deus Pai enviar o próprio Filho para sofrer e mostrar, olha, eu não abandonei vocês. Vocês foram enganados pelas forças dos demônios, mas eu não abandonei vocês. Sigam, vocês podem passar por sofrimentos nessa vida, podem passar por sofrimentos nessa terra. Meu filho amado, meu filho unigênito passou por sofrimentos, sofreu, mas ele venceu o mundo. E ele quer nos dar esse poder também de vencer o mundo. Não é qualquer outra filosofia, não é qualquer outra ideologia, não é qualquer outra religiosidade. Respeitemos as pessoas, né? Deixamos que elas... vamos dizer, nós não atacamos essas pessoas que vivem outras coisas, mas na medida do possível nós anunciamos para ela que a verdade é Cristo. Ide e ensinai todos os povos. Mateus 28, 19. Ide e ensinai todos os povos. Não está falando ide e faça a média com todos os povos. É ide e ensinai. Você cristão, você católico, você que está passando por essa experiência de catequese, você também é chamado a isso. Não é só para passar pela catequese e ir embora e acabou e pegar como se fosse um diplominha de escola e nunca mais eu vou pensar nisso na vida. Não, você é chamado. Ide e ensinai todos os povos. Amém? É o que se realiza com a tradição apostólica. Vamos continuar aqui, saber o que é a tradição apostólica. Verso 12 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. A tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo, realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação e o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirados, os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos, e através deles a todas as gerações até o fim dos tempos, tudo o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. Tradição apostólica é a transmissão da mensagem de Cristo realizada desde as origens do cristianismo, mediante a pregação, o testemunho, as instituições, o culto, os escritos inspirados, os apóstolos transmitiram aos seus sucessores, os bispos, e, através deles, a todas as gerações até o fim dos tempos, tudo o que receberam de Cristo e aprenderam do Espírito Santo. Né? Então, essa é a tradição apostólica. Antes de se haver, por exemplo, as Sagradas Escrituras, com exceção do Antigo Testamento, que já tinha em posse o povo hebreu, o povo judeu, em forma de pergaminhos, né? Não eram livros. Quando a gente lê, às vezes, na Bíblia, até escrito sobre livros, Jesus foi ao templo e foi ler o livro tal, né? Deram um livro tal para ele. Está escrito errado, é uma tradução ruim. Eram pergaminhos. Já viram aqueles pergaminhos que eram enrolados? Já viram em algum filme, em algum local? Então, eram pergaminhos. Então, imagina a quantidade de pergaminho que não tinha dentro de um templo judeu ali, né? E já se foi feita uma cotação, era caríssimo para se ter tudo isso. Imagina você ter uma Bíblia, né, naquela época, você fomentar uma Bíblia naquela época, no começo da igreja. Então, a transmissão da fé foi primeiro de forma oral.
O que Cristo fez? Cristo saiu evangelizando as pessoas, junto com os apóstolos. Os apóstolos foram ali colhendo da raiz ali de Cristo, junto com essa evangelização que Cristo estava fazendo nos vários povos ali das regiões ali da redondeza, né? Então primeiro veio a tradição oral, então era de boca para ouvido. Depois de todo esse tempo, né, segundo consta, um dos primeiros livros do Novo Testamento que foi escrito 60 anos depois de Cristo. Então, 60 anos depois de Cristo, que foram escritas as primeiras cartas de Paulo, né? As primeiras cartas de Paulo que foram transcritas, foram escritas, foram bem depois. Então, a Bíblia, ela faz parte dessa tradição da igreja. Ela é um instrumento da igreja para nos ajudar na evangelização. Ela é um livro da igreja. Não é a Bíblia que fundamenta a igreja que fundamenta a Bíblia. Não é o ovo que botou a galinha. É a galinha que botou o ovo. E a galinha que choca o ovo. E a galinha que vai dar verdadeira vida ao ovo, transformar aquele ovo em um pintinho. Para continuar o seguimento a essa vida. Certo? Os irmãos protestantes, alguns outros irmãos acabam errando por isso. Eles querem que o ovo choque a galinha. Até uma brincadeira antiga, né? Quando eu era criança, o povo vinha com essa conversa, né? Quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Aí a gente era criança, a gente ficava meio dubitante às vezes, né? Porque a gente não vai questionar os adultos, mas era meio estranho esse negócio, né? Como que o ovo vai vir primeiro? Quem que chocou o ovo? Né? Deus sendo o criador de todas as coisas, que lógica teria Deus ter criado o ovo para se chocar sozinho, em vez de ter criado o gado e a galinha ali para gerar o ovo, para ser chocado por eles? Né? É um negócio ilógico. O lógico é isso, ter a galinha e o galo, né? Gerarem o ovo e chocarem o ovo. Então, primeiro veio a igreja, primeiro Cristo formou a igreja através dos apóstolos. Eles foram aprendendo dele, perto dele, junto com ele, vivendo com ele. Esse foi o princípio da igreja após o Pentecostes, mesmo depois da ascensão de Cristo aos céus. Essa foi a igreja. Durante 60 anos, depois de 60 anos, primeira carta, né? As primeiras cartas de São Paulo começaram a ser escritas. Os evangelhos foram escritos mais tarde ainda. Beleza? Vamos continuar aqui. Como se realiza a tradição apostólica? A tradição apostólica realiza-se de duas maneiras. Mediante a transmissão viva da palavra de Deus, chamada também simplesmente tradição, e através da Sagrada Escritura, que é o próprio anúncio da salvação transmitido por escrito. Então, o anúncio da palavra de Deus dito de voz e o anúncio escrito. Isso já foi dito antes, né? Vamos continuar aqui. Que relação existe entre a tradição e a Sagrada Escritura? A tradição e a Sagrada Escritura estão intimamente unidas e compenetradas entre si. Com efeito, ambas tornam presente e fecundo na Igreja o mistério de Cristo e provém da mesma fonte divina. Constituem um só sagrado depósito da fé, do qual a Igreja recebe as certezas acerca de todas as coisas reveladas. Já estava comentando a respeito disso. A quem é confiado o depósito da fé? O depósito da fé é confiado pelos apóstolos a toda a Igreja, todo o povo de Deus, mediante o sentido sobrenatural da fé, conduzido pelo Espírito Santo e guiado pelo magistério da Igreja, acolhe a revelação divina, compreende-a cada vez mais e aplica à vida. Né? Depois eu vou fazer um comentário aqui, mas vamos seguir aqui. Pronto. A quem compete interpretar autenticamente o depósito da fé?
A interpretação autêntica do depósito da fé compete exclusivamente ao magistério vivo da Igreja, isto é, ao sucessor de Pedro, o bispo de Roma, e aos bispos em comunhão com ele. Ao magistério que, no serviço da palavra de Deus, goza do carisma de certo da verdade. Compete ainda definir os dogmas que são formulações das verdades contidas na revelação divina. Então, o que são os dogmas? São formulações das verdades contidas na revelação divina. Então, dogma não é uma coisa que a igreja inventa, né? Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem porque a igreja inventou assim? Não, porque na tradição apostólica, tanto a oral quanto a escrita, a Sagrada Escritura, está ali dito, nessa tradição, Cristo mesmo revelando isso, entre outros dogmas, né? Então, o dogma é uma coisa que a igreja já sabe, mas ela confirma, para que não haja mais dúvida. Porque geralmente na história da igreja houve algumas questões que houveram dúvidas em partes do corpo do Cristo, em parte de algumas comunidades, de algumas pessoas, até bispos. Então vem a igreja e confirma através de um dogma. Olha, agora não tem mais erro, é para crer assim, tá bom? Porque a revelação foi assim. Não se tem mais dúvida a respeito disso. Pronto, acabou. Contidas na revelação divina. Tal autoridade estende-se também às verdades necessariamente conexas com a revelação. Continuando. Que relação existe entre a escritura, a tradição e o magistério? De tal maneira estão unidos que nenhum deles existe sem os outros. Todos juntos contribuem eficazmente, cada um ao seu modo, sob a ação do Espírito Santo, para a salvação dos homens. De tal maneira estão unidos que nenhum deles existe sem os outros. Todos juntos contribuem eficazmente, cada um a seu modo, sob a ação do Espírito Santo, para a salvação dos homens. Certo? Então, esse é o tripé da igreja. Qual que é o tripé da igreja? Né? Falando, é o magistério, né? O Papa, que é um dos bispos, né? E todos os outros bispos, que devem guardar a tradição da igreja, guardar e transmitir, né? E a escritura como uma das grandes tradições da igreja, que é a tradição oral escrita, guardada em escrito, né? E quem mais melhor para traduzir o que se está querendo passar de um diário, porque as escrituras a gente pode dizer assim em analogia, é o diário da igreja para se transmitir a fé, do que as pessoas que participaram ao longo do tempo da criação e fomentação e divulgação daquele diário. Quem mais sabe daquele diário do que as pessoas que escreveram? E como é um diário que é para ser divulgado, não é um diário para ser guardado, que outras pessoas não podem ver, que foi transmitindo a outras pessoas o entendimento disso. E assim vai se sucedendo esse entendimento, de um para outro. Então, é difícil a gente querer buscar fora da igreja. Pode-se haver, por causa de pessoas que não estão plenamente buscando o Espírito Santo de Deus e a conversão dentro da igreja e estejam sendo enganadas por ideologias, pelo mundo, pelo demônio e pela nossa carne, pela própria vontade decaída do ser humano, que não estejam transmitindo esse depósito, a completude desse depósito da fé, né? Pode ter alguns pontos fora da curva, mas isso é um problema à parte. Isso é um problema à parte. Não dá razão para pessoas de fora quererem julgar o que é para ser transmitido e como é para ser transmitido e o que é para ser transmitido. Tá ok? Depois a gente vai continuar no próximo vídeo a falar sobre a Sagrada Escritura, qual que é a importância dela para a igreja, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, até mais. Fui!